Fábio, por favor. Chama os vereadores aqui atrás. Tigrão, por gentileza, chama os vereadores aqui atrás. Verão. Na parte de trás, aqui, por gentileza, os vereadores aqui. O Márcio, tu e o Thiago aqui também. O Ricardo. O Heron aqui. O Ricardo, presidente do partido aqui do lado. Pega uma cadeira pro Thiago. O Márcio pro Thiago. Vem cá, pega uma cadeira. Bom, pessoal, eu quero primeiro dar um bom dia a todos os colegas de imprensa, agradecer aqui os nossos vereadores do nosso partido aqui de Chapecó, agradecer a presença também dos líderes do nosso partido aqui da região, nosso vice-prefeito lá de Curitibanos, que de lá veio até aqui, o Pacheco, nosso ex-prefeito de Concórdia, Sérgio Mato lá de Pinhalzinho, deixa-me ver se tem outra, o Ricardo Rolim, ex-prefeito de Águas Frias, o nosso eterno e deputado Narciso Parisotto. Convidaria o deputado Parisotto a chegar junto com a gente aqui. Comentei com o deputado na entrada, a política dá uma revitalizada na pessoa, está mais jovem. Mas o intuito do encontro de hoje, meus amigos, é para a gente tomar uma decisão, baseado nos episódios dos últimos dias. Então, eu quero rapidamente fazer uma manifestação aqui. Todo mundo sabe que nós estamos trabalhando num projeto há mais de 4 anos. Na verdade, faz 20 anos que eu tenho trabalhado nisso. Não só eu, Heron, principalmente, que lidera o nosso partido. Eu já disputei 10 eleições com esse mesmo grupo político. Desde o tempo que eu era vice-prefeito de Pinhalzinho, que migrei para o PFL, a convite do Dr. Jorge Bonhausen, e de lá para cá eu sempre disputei no mesmo partido. Tive os melhores momentos e os piores momentos nesse partido, que de PFL foi para dentro e DEM para PSD. E o tempo passou, e nós fomos renovando e construindo um projeto. O PFL era um partido muito forte, depois o PSD, o Democrata continuou, tivemos o governador do estado, depois perdemos a eleição. Eu tive bons e maus momentos, fui prestigiado, fui desprestigiado, faz parte dessa trajetória. E todo mundo sabe que eu sempre fui um político de direita, e eu sempre dizia dentro do partido, o nosso partido a nível nacional é um partido de centro. Ele tem algumas figuras, mais o sul do Brasil, liderado pelo Ratinho, que são políticos de direita definido. Mas o Nordeste sempre foi de esquerda. E eu sempre fui o que sou. Tanto é que nunca neguei, não nego e jamais vou negar o respeito que eu tenho pelo ex-presidente Bolsonaro. Só que agora, nesse processo de reeleição, quando eu fui candidato, eu comuniquei a todos que eu renunciaria ao mandato para disputar um projeto de Estado. E sempre disse que eu não seria candidato de mim mesmo. Se tivesse que disputar por minha força de vontade única e exclusiva, não, eu não preciso. Eu tenho obras para entregar que vai marcar a história de Chapecó, juntamente com esse time. Hoje, o Amor Escolar é o nosso vice-prefeito. Antes, era o Itamar Imoledo, que foi meu grande companheiro. Então, nós temos uma responsabilidade com o povo de Chapecó. O que aconteceu desde o momento em que nós tivemos a eleição de 2022? O nosso partido tomou a decisão de apoiar a candidatura do Jean Loureiro, prefeito da capital. Para isso, o Jean filiou o seu vice-prefeito, que era do Republicanos, no PSD. Então foi dizer, olha, vamos fortalecer o PSD na capital, e o Topázio passa a ser um membro do PSD. E isso, o Heron foi convidado a ser candidato a vice-governador. Eu, na época, tive o governador aqui no meu gabinete várias vezes, o doutor Thiago sempre me acompanhou quando estava comigo, e dos convites para mim indicar o vice foram vários, inclusive até cogitou-se na época que a Fábio poderia se filiar no partido do governador e ser candidato a vice. Eu, muito sincero ao governador, eu disse que eu não poderia atrair o meu grupo político, o grupo que eu sempre estive comigo, os leais, que estiveram comigo na hora boa e na hora ruim. Então eu fui leal ao princípio da lealdade. A política é um negócio interessante, para alguns ela é um negócio, para mim é vocação. Então eu abro mão de qualquer benéfice para não abandonar aquilo que eu acredito.
Então, dito isso, nós fizemos o movimento. Participamos da eleição, não fomos bem, e não me arrependo um minuto sequer de ter apoiado o Jean Loureiro, que para mim foi o melhor prefeito, juntamente com a dona Ângela Min, os melhores prefeitos da história de Florianópolis. Não há como negar. Prefeitos realizadores, entregadores, prefeito que vai no bairro, que vai na favela, que conhece o pobre, que conversa com o pobre, que faz pelo pobre. E assim foram eles. São reconhecidos como os melhores prefeitos da história. O que a gente esperava que nesse processo o prefeito da capital devolvesse a lealdade que nós tivemos com ele. Mas, no entanto, ele automaticamente, por resolver os problemas financeiros da cidade, ele se entrega ao governador para que pudesse ter convênios, trai os seus princípios e trai o partido que ele faz parte. Mas até aí não tem problema. Eu não sei que isso aí independe da minha vontade. Cada um segue o caminho que bem entende. E há 3 anos nós temos conversado e tolerado. Esta semana agora, que estamos nos avizinhando do dia que eu devo renunciar ao mandato, eu tive com o governador lá no Palácio, até comentei isso com o Heron, para tratar dos recursos que estão pendentes da abertura da Getúlio Vargas, que é 45 milhões que estão tramitando há um ano praticamente e nada aconteceu. Nessa conversa, até porque o próprio governador, eu não sou inimigo dele, nós não somos inimigos. Institucionalmente, é minha obrigação falar com o governador. Assim como é obrigação do governador falar com o presidente. Isso é uma obrigação, não é opção. Você tem que tratar dos problemas da cidade. Feito isso, eu estava almoçando com o Tramontim, que foi candidato a prefeito de Blumenau pelo Novo, onde nós, mais uma vez, liderado pelo Heron, fizemos gesto. O nosso partido abriu mão de tudo para apoiar o Tramontim, que é, para mim, uma das melhores figuras da política do Estado. Ao mesmo tempo, fizemos o mesmo em Joinville, com o atual prefeito, que tinha como seu maior adversário político o PL. E o atual prefeito, o Adriano, estava eleito por princípios, porque era isso que pregava no Partido Novo. E nós entendemos e o apoiamos sem cobrar nada em troca e jamais cobraríamos. No entanto, esta semana, o prefeito Topazio dá uma declaração pública dizendo que ele permanece no PSD, empoderado, e de que ele apoiaria um candidato a deputado do Podemos e apoiaria o deputado federal, o candidato deputado Júlio Garcia, que é do nosso partido. Até aí está tudo muito bem. Mas a partir do momento que nós temos um projeto de candidatura ao governo do Estado e o prefeito da principal cidade, empoderado, declara que ele estará em outro palanque, não me resta a me manifestar. Primeiro, eu tenho sangue da veia. Segundo, com todo o respeito ao Dr. Jorge, que tem uma história que a gente tem que respeitar. Eu diria que é o último dos moicanos, porque com seus 90 anos tem uma cabeça que é um espetáculo. Um homem que sabe articular, sabe conversar, mas vive ao seu tempo da política, ao seu tempo. O momento atual mudou muito do que era há tempos atrás. Mas ele contribui muito de todas as maneiras. E o Dr. Jorge, no grupo do WhatsApp que eu participo, da executiva, com a declaração de Topazio, eu coloquei ou ele ou eu. Não é possível que eu vou renunciar a uma prefeitura para ser candidato a governador e tenho no grupo o prefeito da capital nos afrontando, articulando através da prefeitura de Florianópolis desmontar candidaturas de partidos aliados. Se eu assim não fizesse, aí eu não sirvo para ser candidato. Então eu digo, olha, se é para ser assim, então procurem outro. O doutor Jorge, na sua sabiência, entendeu que a prefeitura de Florianópolis era muito importante, e ela não deixa de ser importante, desde que o seu gestor tenha lealdade, tenha palavra, tenha hombridade, tenha honradez, ela é importante. Mas quando parte do princípio que ele resolve os problemas de ordem pessoal, esquece da instituição partidária que lhe deu oportunidade, para mim não é mais necessário. Então, diante disso, o doutor Jorge fez uma coletiva ontem, e ele, por conta de risco, me destituiu na qualidade de candidato. Depois ele anunciou que eu não era mais candidato, que o partido tinha boas opções, e a partir daquele momento o partido buscaria uma outra candidatura. Então, diante do exposto, eu coloquei ao presidente Heron, executivo do partido, e ao presidente Kassab, que eu estou fora, não disputo a eleição dentro do PSD, porque, infelizmente, o nosso projeto não é respeitado.
E condicionei. Eu daria até o dia 17, para o Topazio sair do partido ou ser expulso. Como a antecipação do Dr. Jorge houve ontem, e eu não tenho nem sentimento, a não ser de respeito pelo Dr. Jorge, nem outro sentimento de admiração pelo Dr. Jorge. Ele é um homem muito ponderado, ele sempre quis contemporizar. E ele até deu uma declaração que é verdade, eu sou resposta rápida, porque a população precisa de resposta rápida. O povo não aguenta mais os conchavos de bastidor, que está tudo bem entre nós, e o povo que se lasque. Então, eu parto do seguinte princípio: se está bom para o povo, está bom para mim. Se está ruim para o povo, está ruim para mim também. E diante dessa articulação patrocinada pelo próprio governador, que usa um prefeito do PSD, utiliza da estrutura da máquina pública para cooptar líderes, para tentar desmanchar um projeto, isso não é bom para a democracia. A eleição que a gente pretenderia disputar, ela é difícil, eu sei que ela é difícil, mas tem uma coisa que nós temos e talvez eles não tenham: projeto de Estado. Palavra. Palavra não se trai. Você vai até o último instante sofrendo, mas mantém ela em pé. Porque o que mantém o homem público em pé é a palavra. Então eu convidei o Heron, que está aqui comigo, para que, em nome do partido, ele diga quais são as providências que o partido vai tomar, e diante daquilo que o partido, determinado pelo presidente nacional, Gilberto Kassab, que ligou hoje para o Heron, qual é a atitude que eles vão tomar, é o meu posicionamento e do nosso grupo político. Nós tomamos uma decisão em conjunto, nunca isolado. E em respeito a todos os candidatos a deputados estaduais, federais, aos partidos que já tomaram a decisão de, em tese, caminhariam conosco, eu fico simplesmente dependendo o que é que a Executiva Nacional pensa. Qual é a atitude? Continuar o empoderamento ao traidor ou valorizar quem vai para a luta para manter um projeto de Estado? E não é um projeto de partido, não é de uma sigla. Nós estamos construindo um projeto de Estado com planejamento, com programa de governo, mas com política séria, aonde o básico nosso é palavra e Santa Catarina 100%. Diante disso, o Heron fala em nome do partido, dependendo qual é a mensagem, é a decisão que nós vamos tomar. Bom dia a todos os senhores e senhoras, membros da imprensa, prefeito João Rodrigues, Fabiana, sua esposa, os demais membros do seu colegiado, bancada da base de apoio da Câmara de Vereadores de Chapecó. Desde que eu assumi a presidência do partido há quase 2 anos, a gente vem desenvolvendo em conjunto um trabalho, muito pela força do João, que tem o seu nome estadualizado, que a partir do reconhecimento do trabalho que faz com a sua equipe aqui em Chapecó, conquistou a simpatia dos catarinenses e o apreço até de brasileiros de fora de Santa Catarina, em função da sua postura forte, dos seus posicionamentos claros em relação a temas, as suas realizações em Chapecó, e veio conquistando esse espaço naturalmente. O partido passou as eleições municipais com muita dificuldade. O PL, naquelas eleições, tentou colar uma imagem de que quem não fosse 22 era da esquerda. O João, vocês vão lembrar, chegou a gravar um vídeo explicando que os partidos, especialmente o PSD, têm uma aproximação muito grande com a direita. As eleições que disputamos, as pautas que ele defende, que muito mais do que dizer ser da esquerda ou direita, a atitude do governante que aproxima a sua pauta dos princípios, E isso é que destacou o João no nível nacional. Nessa eleição, nós tivemos um apoio da Executiva Nacional do partido, um fundo eleitoral, em que mais de 30% desse valor foi destinado exclusivamente para a eleição de Florianópolis, enquanto que 65 dos 90 e poucos candidatos que o partido teve na eleição de 2024 não recebeu sequer um centavo do fundo eleitoral, para demonstrar o prestígio e o apoio que a Executiva Nacional deu à eleição da capital. Isso gerou uma série de ruídos. O prefeito deveria ter, desde aquele momento, ter sido fiel ao grupo a qual ele pertence, e o que a gente viu pós-eleição de 24 foi exatamente o contrário.
Nós fizemos inúmeros encontros pelo Estado, nunca pudemos contar com a presença do prefeito Topázio. As filiações que buscamos para fomentar uma nominata de candidaturas a deputado estadual e federal foi pelo suor de muitos membros da executiva, sobretudo o deputado Júlio Garcia, o deputado Napoleão, o prefeito João Rodrigues, a prefeita Juliana, o prefeito Pavan, o prefeito Lima de Navegantes, enfim, inúmeras pessoas que contribuíram, abrindo mão às vezes, né, de um grupo de apoio próprio para poder conquistar mais candidaturas e fazer com que o time crescesse. E nós, em Florianópolis, vimos o prefeito escalando o seu chefe de gabinete, seu principal assessor, para disputar a eleição no Podemos, no outro partido. Na semana passada, como reprisou aqui o prefeito João Rodrigues, o prefeito Topázio deu uma declaração que fica no PSD, no entanto, apoiando o governador Jorginho na sua reeleição, o deputado Júlio Garcia, a deputado federal, e o seu escolhido, Fábio Botelho, a deputado estadual, pelo Podemos. Além disso, tentou desmobilizar a chapa de partidos possíveis aliados, como o do União Brasil, com tentativas inúmeras de levar o deputado Sérgio Guimarães também para aquele projeto. Diante dessa circunstância, com o respaldo de 24 dos 25 membros da executiva estadual, com o respaldo do presidente nacional, com quem conversei ontem durante o dia por 3 vezes e agora pela manhã mais uma vez, nos dando a autonomia, a liberdade que sempre nos deu para atuar. Eu informo que convoquei uma reunião da executiva estadual do partido para a próxima segunda-feira, às 18 horas, em Florianópolis. Dentre os demais temas já anunciados na convocação, estará também a abertura do processo de expulsão do prefeito Topázio Neto de Florianópolis. Para que nós voltemos a ter um ambiente de unidade, um ambiente sadio, um ambiente que queira valorizar o projeto do partido e não as suas posições pessoais, e servirá como efeito pedagógico a qualquer outro prefeito líder que destoar desse projeto daqui para frente. Estando no PSD, estará com o projeto liderado pelo prefeito João Rodrigues, que será o nosso candidato a governador. E terá liberdade para fazer as composições que desejar, com os partidos que desejar, com as personalidades políticas que desejar fazer parte da sua chapa. O bastão estará na tua mão. E eu, enquanto presidente do partido e controlador daquele ambiente, no grupo colegiado com mais 24 membros, estaremos atentos a fazer com que quem quiser ficar no projeto, fica no partido. Quem não tiver vontade, não tem problema, a porta é a serventia da casa. Ficam os autênticos. E quem não sentir a vontade pode buscar seu espaço em outro lugar, porque o PSD não vai fechar essa porta. Então, João, essa é a deliberação do partido, avalizada informalmente pelos membros da executiva estadual, com os quais estaremos reunidos na segunda-feira, e com o consentimento do presidente nacional, que avaliza qualquer movimento que a gente faça em Santa Catarina. Quero registrar, há poucos minutos antes de entrar, eu recebi um telefonema do governador Ratinho e fiz uma observação ao governador. Se ele é candidato a presidente ou não. O governador me respondeu prontamente que ele vai disputar a eleição, dependendo, é claro, do cenário que o presidente Kassab determinar, mas ele é, a princípio não, ele é nosso candidato a presidente da República, Ratinho Júnior, o mais qualificado, o mais preparado. Então o presidente Kassab já nos deu essa garantia. O Kassab me disse hoje de manhã que vai anunciar dia 25 agora de março. Então, dia 25, o Ratinho oficializa como nosso candidato a presidente. Nós chegamos até aqui, e eu atribuo o momento que a gente vive, mais ou menos, os amigos do Vocaro com os amigos do povo. De um lado, você se reúne para utilizar a estrutura pública com 1 bilhão e 500 milhões de contratos de publicidade assinados, distribuindo dinheiro só para blogueiros de 20 milhões já no orçamento. Para a imprensa, o que é muito justo, publicar, divulgar, faz parte do jogo.
mas o maior volume de publicidade da história do estado de Santa Catarina, que daria para participar da construção pelo menos de umas 30 mil unidades habitacionais, se usa o dinheiro para uma campanha publicitária. Então, diante do exposto, a palavra sempre é da família. Agora, tem o aval do partido, aval do presidente, e aí a família decide. Eu gostaria de cumprimentar o Heron, o presidente, o Valmor, o Naide, Thiago, nosso deputado Parisotto. E, João, é uma decisão difícil, porque a gente já passou por várias e várias traições, que a família sempre se fortalece na união e na fé. E nós aqui, toda essa equipe, não estamos aqui para brincar, nós temos palavra e lealdade. E nós não podemos deixar passar essa oportunidade. Nós estamos juntos, vamos juntos aonde você estiver, e a família. Eu estou falando isso em nome das nossas filhas também, porque a gente sofre, Heron. A gente sofre porque a gente já passou por muitos desafios. A gente sabe o quanto nós somos fortalecidos na fé, porque nós temos o povo e temos essas pessoas aqui que estão sempre ao nosso lado. Então, vamos em frente para mais essa batalha, que nós estamos fortalecidos na palavra com todo esse grupo que está aqui. E o PSD é uma família. Obrigada, então, pela oportunidade. O João, só para quebrar o gelo, por que o Valmor está batendo palma tão forte aqui no lado? O Valmor, ele está fazendo aquela novena que a Fábio está com o Frei Gilson. Ele começou ontem de manhã, hoje em oração de joelhos. Chegou desanimado à prefeitura e me dando o maior apoio do mundo. Hoje de manhã de novo. Você é burro desistir disso, a eleição é tua. Tá mais fácil do mundo. Então, quero dizer a todos vocês, nós passamos 3 dias de tensão, porque alguns veículos tentaram nos desqualificar de cima a baixo, dizendo que não tem apoio nem do partido, quer ser candidato aqui. Desistiu porque sabia que perderia. Então, diante da manifestação do Heron, do presidente Kassab, do governador Ratinho, repito e reafirmo o respeito enorme pelo Dr. Jorge Bornhausen, que tenta contemporizar de todas as maneiras, mas agora é uma decisão que nós vamos para um embate. É o embate do tostão contra o milhão. Então, baseado nisso, nunca servi para ser covarde, não corro de uma boa luta. Então, eu quero conclamar a todos os nossos filiados e militantes do Estado de Santa Catarina, a todos os membros do velho MDB de guerra, dos membros do União Progressista, PP, União Brasil, liderados pelo Espírito Amin, pelo Fábio Choquete, no MDB, liderado pelo Mauro Nadal, pelo próprio Chodin e por todos os deputados, dizer, mexeram com o grupo errado. Então, Jorginho, aguarde. Nós estamos em campo novamente. Obrigado a todos vocês. Dia 21 de Chapecó, o ato de pré-lançamento da nossa campanha do governo do Estado. Tem convicção, a verdade prevalecerá. E os justos, como diz o Parisotto, vão governar. Porque nós estamos aqui pelo povo. Não é pelo poder. É pela vontade do povo. E fique quem ficar, mas que seja leal. Não importa o tamanho do exército. Importa a qualidade de quem anda com a gente. Agradeço a todos vocês. Até dia 21, aqui em Chapecó, na JET, nós vamos fazer o grande ato. Espero a mobilização para a gente fazer uma outra história de Santa Catarina para dar uma resposta ao poder, ao sistema. Nós vamos enfrentar o sistema. Obrigado a todos vocês. Perguntas? Alguém gostaria de fazer algum questionamento? Não? Tudo certo.